Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho sobre Everton e Watford, o jogo de ontem. As duas equipes entraram em campo com uma formação bem comum. O Watford até ameaçou no papel fazer um 4-2-3-1, né? O 4-4, aliás, o 4-2-2-2 foi a formação que o Watford mais usou na temporada passada, com os dois homens de lado desse 4-4-2, na verdade jogando centralizados, e dois homens de frente, né? Deulofeu e Troy Deeney em grande parte do campeonato, nos bons momentos, né? No melhor momento do Watford, que fez até uma temporada surpreendente, até começou perdendo. Mas no papel hoje estava um 4-2-3-1, e foi interessante ver a movimentação do Will Hughes, que teoricamente seria esse meia central, o Deulofeu aberto pelo lado, mas em diversos momentos do time se rendendo, digamos assim, ao 4-2-2-2 da temporada passada, né? O Capoue sendo um volante um pouco mais recuado, o Doucouré saindo um pouco mais, o Will Hughes se deslocando um pouco mais pro lado e o Deulofeu mais jogando ali próximo do Troy Deeney no ataque. E o que a gente viu nos primeiros 20 minutos, né, foi um Watford, foi um Everton muito intenso, marcando muito em cima, né? Guibamin e André Gomes faziam muito bem esse incômodo na saída de bola do Watford e jogavam principalmente pelas laterais. As jogadas de lado do Everton são muito fortes e apresentou aquele mesmo problema que a gente já tinha visto, né? Que eu comentei aqui no jogo do Crystal Palace. O Everton com dificuldade de criar por dentro. No jogo contra o Palace, isso ficou dificultado, né? Porque o Crystal Palace conseguia, de alguma forma, congestionar aquela faixa do campo e o Everton era mais perigoso pelo lado esquerdo. No jogo de hoje, nos primeiros minutos, construiu algumas jogadas interessantes pelo lado esquerdo, mas da mesma forma, dificuldade de jogar por dentro, né? O Sigurdsson muito pouco participativo, mas as jogadas de lado de certo funcionavam. E num lance de um lançamento direto de dois jogadores de lado, sai o gol, por mais que não tenha sido uma jogada de lado. O Digne dá um lançamento longo pro Bernard, que pega a bola pelo lado esquerdo, traz para dentro, né, e finaliza, né? Bernard foi um dos bons destaques desses primeiros 20 minutos do Everton, que começou bem, começou em cima, começou com um nível de intensidade muito bom, mas com aquelas jogadas de sempre do Everton, sem muito repertório, digamos assim, mas conseguindo ser intenso e incomodar. Partindo dos 20 minutos depois, o Watford consegue de alguma forma se impor, incomoda a saída de bola do Everton, e aí foi o que a gente viu, do que assim, ficou escancarado, digamos assim, a dificuldade do Everton de criar jogadas por dentro. Por mais que o Watford não tenha criado de fato grandes chances, não foi um jogo de muitas chances boas, assim, não foi, digamos assim, um jogo bom de se ver por conta das chances boas criadas, porque, assim, pra gente conseguir ver alguma ideia de jogo bem implementada e funcionando, não foi. Mesmo que o Watford tenha sido melhor a partir dos 20 minutos, tendo mais a posse, né, o Will Hughes se movimentando muito, sendo esse principal homem de criação, o Roberto Pereira meio apagado no primeiro tempo, o Deulofeu se movimentando muito, se valendo muito da velocidade do drible individual, mas criação mesmo de jogadas, o Watford não teve. Conseguiu rondar, chegar algumas bolas, finalizações de fora da área, bolas pelo alto, resultando em cabeceada, mas chance criada pelo chão, o Watford também não teve. E o Everton teve a dificuldade de sair jogando. Se no jogo contra o Crystal Palace isso já tinha ficado bem evidente, eu até falei isso na análise do jogo lá na primeira rodada, se você quiser ver, tá aqui no canal. Hoje ficou mais escancarado porque o Everton foi pressionado. Porque o Everton não teve a bola a partir dos 20 minutos, ali um pouquinho depois do primeiro tempo. Enquanto o Crystal Palace, o time tinha a bola o tempo todo e usava as alas, né? Meio muito pouco utilizado. No jogo de hoje, conseguiu usar as alas nos primeiros minutos e depois não conseguiu mais sair jogando. O Everton também usa muita inversão de lado, né? Só que o Watford marcava bem. Então ficou um time completamente vendido, né? Sem produzir nada, com muita dificuldade de iniciar as jogadas por dentro, porque o Watford ocupava bem o campo de ataque, sem conseguir inverter, porque o Watford também conseguia antecipar esses movimentos, e ficou nisso mesmo. O Watford presente na área, rondando, não necessariamente criando chances, né, várias tramas, mas um time, talvez no todo, melhor que o Everton no primeiro tempo. No segundo tempo, a situação piora para o Everton, né? A coisa fica melhor para o Watford. O nível aumenta, o nível de intensidade aumenta, o Everton continua não conseguindo sair jogando e o Watford passa a ser mais perigoso. Se no primeiro tempo não conseguia ter criado muitas chances de fato, tocando, até tentava sair jogando, trocar passes,
mas não conseguia de fato ser perigoso desta forma, né? Como eu falei, as finalizações foram ou de fora da área ou de bolas aéreas. No segundo tempo a situação foi diferente. O Pereira entra mais no jogo e agora você tem um jogador de criação e que sai buscar ou a linha de fundo ou em alguns momentos trabalhar por dentro, que é o Pereira, porque o Pereira estava um pouco apagado no primeiro tempo. E aí a situação do Everton fica muito mais complicada, né? O Watford poderia sim ter empatado, talvez até virado o jogo, né, no segundo tempo, porque isso ficou bem escancarado do Everton. Foi muito ruim ver como o Everton é vulnerável dessa forma e como tem pouco repertório para jogar por dentro. Principalmente por causa do segundo ser muito apagado. O Guibamin e o André Gomes no primeiro tempo até assim, nos primeiros 20 minutos jogaram bem, conseguiam sair jogando, pegando a bola e fazendo a inversão, se impor sobre os volantes do Watford, mas no segundo tempo isso ficou muito complicado e ficou evidente que alguma coisa precisava ser feita para desafogar esse meio campo do Everton, que estava completamente dominado. O Watford criando, né? Não assim, não foram jogadas tão bem trabalhadas, belas jogadas de futebol, mas um time que tava mostrando ali, trocava passes e conseguia incomodar. O Everton foi muito incomodado no segundo tempo, né? E o engraçado é que durante o segundo tempo, né, as alterações que fazem o Marco Silva são realmente, pelo menos na minha opinião, de um cara que tá muito convicto da forma que ele quer jogar, com jogadores de frente de velocidade, porque ele coloca o Walcott, o Walcott que praticamente nem tocou na bola direito. O Moise Kean entra muito bem, né? Começa a jogar muito na disputa física, inclusive na reta final, né, nos 10 minutos, nos 15 minutos finais, né? Porque são 5 minutos de acréscimo. Consegue a chance, poderia ter matado o jogo 2 vezes. Assim, entrou bem, mas assim, vacilou nos momentos de finalização, poderia ter tomado decisões melhores. Mas fez muito mais do que o Calvert-Lewin. Viu que eu nem mencionei o Calvert-Lewin porque realmente a passagem dele foi simplesmente assim, de esquecer. Foi uma atuação bem ruim mesmo. E o Everton até no final poderia ter matado o jogo. Eu acho que até as alterações que faz o Ravi Gracia no decorrer do segundo tempo tiram um pouco do que estava funcionando de certa forma no time do Watford, né? Ele coloca o Welbeck, o André Gray e o Tom Cleverley. O Tom Cleverley entra muito apagado, né? O Welbeck entra no primeiro momento para jogar ao lado do Deeney, depois passa a ser deslocado para a esquerda e o André Gray passa a jogar um pouco mais à frente, o Deeney jogando quase como um segundo atacante ali. Mas nesse momento o jogo vira muito mais uma série de bolas alçadas na área e o Everton passa a não ter, de fato, perigo de levar gol, inclusive poderia ter matado o jogo no final. Mas o que dá pra tirar desse jogo? Resumindo, o Watford é um time que, se a gente for pensar numa sequência de treinamentos, de repetição, tem tudo para ser um time que pode incomodar. Assim, talvez esteja um patamar abaixo, né, dos times logo abaixo do top 6, mas é um time promissor, que soube marcar bem e de alguma forma conseguiu construir jogadas por baixo. O Everton, a situação me pareceu um pouco preocupante, porque se isso já tinha acontecido no jogo do Palace, mas que de certa forma ficou um pouco ofuscado, porque conseguiu incomodar o Palace pelos lados, hoje nem isso conseguiu. Ficou um time completamente vendido, sem repertório nenhum, e ao meu ver esse jogo de hoje mostrou que Everton e Watford estão um patamar abaixo de Leicester e Wolverhampton. Se no jogo de Leicester e Wolverhampton na primeira rodada conseguiu se ver ideias de jogo bem claras em conflito, hoje a gente viu um time com uma falta de repertório incrível e um outro time que marca muito bem, ocupa bem o campo de ataque, mas ainda que assim precisa melhorar a questão do fundamento do passe, criar jogadas para o passe, que foi o Watford no caso, né? Então, para mim, eles ainda estão abaixo de Leicester e Wolverhampton, mas enfim, é muito cedo ainda no campeonato. Os técnicos vão ter que ajeitar isso se quiserem ser competitivos para a sequência de temporada, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.